noite, paz seja convosco, você que está entrando nesse momento conosco, nesta noite maravilhosa. Hoje, como sempre, nós estamos trazendo um convidado e uma convidada todas as quintas-feiras, para que possa trazer os testemunhos e também estar edificando a tua fé que está aí na tua casa. Amém? Muito obrigado, você que vai entrar agora, você que está entrando, já deixa o like, aperta no sininho e já compartilha esse vídeo para que possa chegar a muitas outras pessoas também possam estar sendo impactadas através da presença de Deus. Amém? Meu querido, estamos mais um dia, mais uma nova história se fazendo na nossa vida, mais um episódio acontecendo. E você ao meu lado. Eita glória, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, que você possa estar conosco aí sempre. Boa noite, pessoal. Paz seja convosco, seja muito bem-vindo. Eu, junto com meu amigo pastor Tiago aqui, a qual estamos dividindo e servindo o reino juntos, temos hoje o privilégio imenso de estar a nossa convidada, já vai se apresentar para vocês, mas de antemão quero agradecer a nossa liderança nacional, na pessoa do pastor Mário de Oliveira, nosso presidente estadual, na pessoa do pastor Toninho, né, Tiago? E também nosso presidente regional, pastor João Amarildo, e também nossa pastora local, pastor Yasmin, a qual tem nos dado a cobertura. Glória a Deus. E hoje nós temos a grande honra, né, de estar servindo uma amiga, companheira de fé, né, de batalha. Eita, né? glória. Vivemos muita experiência espiritual. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa história maravilhosa, né? Eita, glória. Ei, eu tô Irmãos, feliz, você tá feliz? Eu tô feliz. Eu tô feliz. Cara, nós não podemos esquecer da essência. A essência do podcast é isso, mostrar os bastidores, mas também com o nosso lema, né? Que é semear a palavra E transformar vidas. Exatamente, é isso aí. Já ficou conectado. Eita, glória. E nada mais, estamos aqui com ela, nossa querida pastora Yasmin. Minha querida esposa também, mas é pastora maravilhosa. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, que a paz esteja com todos, que alegria poder estar aqui neste ministério Pode Forte, onde estão semeando a palavra e transformando vidas. E é uma honra hoje poder estar aqui na condição de entrevistada e poder contar um pouquinho. Olha só, vou saber bastante coisa Jesus hoje. fez em minha vida e continua fazendo. Ele é maravilhoso. Eita, glória, hein, varão? Hoje eu vou descobrir mais um pouquinho. Não, varão, você sabe. Eu já vim com umas perguntas pertinentes para descobrir glória, mais. Vamos lá. Exatamente. Você quer começar? Com certeza. Isso aí. Pastora, Sim. como que tudo começou na sua vida? Conta um pouquinho sobre você. Bom, eu nasci no berço cristão, né? Onde meu papai, pastor Celso, minha mãe, pastora Eva, desde que eu estava no ventre, me levaram para Jesus, para a igreja. E eu agradeço a Deus, porque eu tive o cuidado não só de um pai e de uma mãe, mas de um grande pastor e uma grande pastora, que até hoje me discipulam. Né? Eu digo que a gente tem que ter, como você bem disse, né, uma cobertura, alguém que vai te respaldar com experiência, alguém que atravessou, que abriu os caminhos, né? É o que eu falo, eu sou grata a Deus porque hoje, o período que eu peguei como pastora é um período muito diferente do que eles pegaram. A pastora Eva já esteve aqui, o pastor Celso também, meus pais, contando um pouco do testemunho deles. E eles tiveram uma dificuldade maior no ministério, enfrentaram muitos grandes desafios, né? E eles abriram o caminho. Né? Eu lembro que eu fui crescendo ao longo do tempo na igreja, fui aprendendo, ouvindo a palavra. E eu lembro até quando o meu pai e a minha mãe estavam no Templo dos Anjos, né? Que é a igreja mãe, né? Nossa, a igreja que eles fundaram. E dessa igreja nasceram mais de 18 igrejas que hoje estão na cidade de Bauru. Igreja mãe mesmo. Igreja né? mãe, gerou muito. Exatamente. E muitas, milhares de almas, nós podemos dizer, Glória a Deus. né, para a honra e glória do Senhor. E lá no Templo dos Anjos começou a minha jornada cristã. Eu lembro que num culto eu já estava começando, júnior, né, de 11 para 12 anos. Já tinha entendido muito bem quem era Jesus,
o caminho do bem e do mal, né? E aí o meu pai fez o apelo Olha só. e a minha mãe estava lá. E aí eu fui pra frente chorando porque eu queria Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não Eita, esqueço. glória. Filho de pastor também tem que aceitar Jesus. Exatamente, É, lógico. exatamente, porque não é porque eu nasci do berço Exatamente. que eu não teria que confessar Jesus, Sim. porque a salvação ela é individual. E Exatamente. a palavra diz, né? Então, quando a criança ela já atinge essa noção do bem e do mal, ela já sabe o que é certo, o que é errado, não tem o impedimento, nós não devemos impedi-la de ela receber Jesus, de ela Exato. escolher Jesus como Senhor e Salvador. Muitos pensam que ela não sabe, mas ela sabe. E eu lembro até hoje, eu tinha 11 para 12 anos, que a minha mãe e meu pai fizeram o apelo, eles estavam orando, e eu senti no meu coração que eu tinha que entregar minha alma para Jesus. E eu fui na frente chorando, e foi aquela alegria, né? Imagine para um pai e para uma mãe ganhar para Jesus Meu Deus. a sua filha. Exatamente. E ali começou a minha jornada cristã, e eu agradeço a Deus. Na época, o tio Sidão, não sei se vocês Lógico, lembram, eu conheço. Eu amor, não você sei não nem quem conheceu é. ainda o tio Sidão, né? Eu não sei quem é. Mas ele é um pastor de crianças. Deus deu um ministério para ele assim maravilhoso de crianças. Ele tá ainda na mesmo. coordenadoria? Ele também trabalha. Hoje ele mudou de cidade, mas ele sempre foi da nossa igreja. Uhum. E ele nos liderava. E eu lembro que quando eu recebi Jesus, tinha os acampadentros. Os juniores, já para quase adolescentes, nós dormíamos na igreja. De sexta para sábado e de sábado para domingo. Olha Tinha isso. gincanas e tudo mais. E tinha o momento do culto e tinha o momento da vigília. Olha Que só. eles ministravam sobre nós o Espírito Santo. Olha isso. Então, é uma coisa que a gente tem que voltar, que deu muito certo e dá muito certo. Porque às vezes a gente pensa que as crianças, elas não estão aptas para receber Aprender, algumas ministrações. Mas eu não esqueço do dia que eu fui batizada. Eu fui batizada com o Espírito Santo nesse acampadentro. Olha isso. Glória a Deus. E não só eu, como muitas crianças. A unção do riso, então, né? A unção do riso é maravilhoso. Quem já teve essa experiência, Quem já e Deus teve. derramava mesmo. Por quê? Porque ali havia crianças com o coração puro buscando ao Senhor e tinha um derramar muito grande. E aí a gente foi batizado com o Espírito Santo neste acampadentro. Tô tentando fazer uma sequência. Pincelada, né? Eita, glória. E aí, passou mais algum tempo, teve o apelo para o batismo. E por que não se batizar se eu já tinha colocado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Aí, a minha mãe estava programando, na época o pai já estava em viagem, trabalhando, e a minha mãe marcou um batismo no Rio. E eu lembro até hoje. E nós fomos tudo para o Rio e descemos as águas do batismo. E ali consolidou. Ali começou o chamado de Deus para a minha vida. Eu lembro que o pastor Adriano, que hoje, né, nos apoia aqui no Louvor de domingo de manhã, ele era o líder do Ministério de Louvor da Olha isso. Igreja do Templo dos Anjos. E foi o meu primeiro ministério, Ministério de Louvor. E eu já estava já mais que adolescente, né? Já tinha completado. E eu entrei no Ministério de Louvor. E ali ele foi nos ensinando sobre como atrair a presença de Deus. Como adorador. Como adorador. Como preparar a igreja para receber a palavra. Porque o Ministério de Louvor, por que o culto começa com o louvor? Exatamente. Né? Por que há essa necessidade? Eu aprendi isso com ele. Que legal. A gente tem que começar com o louvor, porque o louvor, ele prepara os corações para receber a exatamente. palavra de Deus. O louvor, ele liberta, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, a importância de um louvor que realmente conecte a igreja com o Senhor. E aí a gente foi aprendendo a cantar também, porque a gente tinha aula de canto. Porque a gente tem que exercer o ministério da melhor forma. Então, ele nos ensinava muito sobre o espiritual, sobre o exercício do dom de forma
né? Olha Excelente. A ordem do culto. culto. Que legal. Então Não vou ali falar da liturgia, não, porque a última vez não deu certo. é a liturgia do culto. E ali eu fui aprendendo sobre adoração. E era um momento assim que o Brasil estava vivendo realmente um momento de adoração, de rasgar mesmo, hinos proféticos, hinos que moviam o coração da igreja, que a igreja participava, cantava junto. É o que eu sempre falo com o nosso ministério, né? Os hinos que são trazidos novos, a paciência de ensinar a igreja, o tempo de ensinar a igreja a cantar, a adorar, para que a igreja se envolva. Sim. Porque o louvor, ele é a preparação para que a igreja receba a palavra de Deus. E eu digo que naquela época tinha até pessoas que se vestiam de roupa de saco, Olha isso. como forma de humilhação mesmo, diante do Senhor, de quebrantamento. E eram assim, no louvor tinha muito quebrantamento. Eu lembro que, junto com o Ministério de Louvor, eu ia pro reto projetor. Mas na época do reto projetor, quando a gente cuidava, eu esqueci aquele aparelho que você colocava aquela folha transparente, escrita, os hinos, e você ia colocando, né, por linhas. As letras. E era tão forte que eu e as meninas que participavam desse ministério, a gente estava sendo ministrado e a gente começava a chorar lá no projetor e esquecia até da letra, daqui a pouco as lágrimas caindo e as letras. Porque tinha um ambiente de adoração, não era uma coisa automática, tudo automático. É o que eu falo. A gente pode modernizar, mas a gente não pode perder a unção, o quebrantamento, se esfriar. A gente pode estar cuidando ali, servindo, mas a gente tem que estar envolvido. E eu aprendi muito isso neste período em que o pastor Adriano nos ensinou sobre adoração mesmo. E aí fomos crescendo. E marcou, né, pastora? Porque marcou. Ele foi um mentor, né? Marcou. Assim, um mentor espiritual no louvor. Exatamente. Na ordem toda, tanto que a senhora tá lembrando dele. Eu lembro, assim, em detalhes. Ah. Aí fui amadurecendo e surgiu o Ministério de Dança, que na época chamava Shekinah. Olha só. Era o Ministério de Dança de Jovens. Dançou também. Olha. Tá vendo? A quadrangular foi forte. Né? A quadrangular, ela tem essa abertura, graças a Deus, de vários ministérios. Aquele menino que tá nos Estados Unidos lá, ele era da Riquete, da Vera, ou era dali do Templo dos Anjos? Aquele moreno. Não. O Rafael, isso. Da Vera Riquete, que era esqueci o nome do... E era forte. Na época, nossa sempre era foi. Referência. Sempre foi. Eita, Não sempre foi. Não sei somos referência. A Comec, né? Coordenadoria de... Você tem perfil pra dança também, ministério. Depois a gente vai conversar certinho. E aí, continuando... Sim. Aí eu queria entrar no Shekinah, só que o Shekinah, ele era de jovens. E tinha muito isso, que é Ministério de jovens. Adolescentes, não. Não pode. Tem que esperar. E os adolescentes sonhavam em se tornar jovens para poder participar do Shekinah. Até que Deus deu a Shirley, na época era a nossa líder, não esqueça também, os Anjos de Fogo, que era o grupo de dança dos adolescentes. Eita, glória, hein? Anjos de Fogo. Aí a gente falava em inglês ainda. The Fire Angels. Só que a gente falava errado. A gente falava Angels of Fire. Aí sim, hein? Eita, glória. Esse é o fogo verdadeiro, é o puro. Esse é o puro. Mas The Fire Angels. Angels of Fire. Esse é o fogo só puro. Trocava a ordem. Trocava a ordem. Ainda não sabia qual adjetivo, né? Glória a Deus. Mas... O importante é a unção. Olha, e era mais de 40 adolescentes dançando. Meu Deus. Mais de 40 adolescentes. Além de ser um ministério, era um ministério evangelístico. E um adolescente trazia o outro adolescente. E ela trabalhava com a gente também com os cultinhos, com os encontros, com os retiros e tudo mais. E a dança. E aí eu fui lá dançar. Não estava mais cantando, estava lá dançando. Dançando. E foi um ministério assim que eu amei também, que a gente desenvolveu de adoração. Na época
o meu pai, o pastor Celso, levou a gente em Na várias convenções Top. para nós dançarmos lá. Esses dias eu estava conversando com a Daniela, que é uma amiga minha de infância e também foi batizada na igreja, na Quadrangular. E a gente estava falando, olha, eu quero agradecer, manda meu muito obrigada para o seu pai, pastor Celso, porque ele olhava para nós como um ministério e investia em nós. Eu conheci a praia através da vida dele, Olha porque isso. a convenção era na praia, né? Então ele levava a gente de busão e ia de caravana para a praia. Então tinha o tempo da ministração e tinha o tempo, né, da recriação. Você até tocou num ponto, pastora, né, você até comentou do seu pai. Sim. Queria até deixar um parênteses aqui. O pastor Celso, meu querido sogro, é uma bênção em pessoa. Eu nunca vi até hoje um homem que fez a obra de verdade. Ele não tinha frescurinha, não. Ele Tempo sempre ruim. estava... E não é porque é meu sogro, não. É porque eu convivo, eu sei o que fez, eu sei o que acontece lá. E olha que eu Então- posso falar, eu posso ainda com base de anos. Cara. Exato. Convivi anos com ele. Referência de excelência. Excelência. Exatamente. Padrão excelência. Ele tem padrão excelente. Às vezes ele chega em Pra mim, fazer, irmãos. não é por sabe? Ele chega em mim, às vezes, não põe a mão no bolso. Tá bom, pastor, tá bom. Mas eu escuto e faço, padrão porque realmente excelência. ele tem excelência. cara. A igreja quadrangular é uma antes e outra depois dele. Exatamente. No sentido ele é. de obra, assim. É. Tudo que ele colocou a mão, que eu vi antes, Prosperou. e depois dele, teve o toque da mão dele. Exatamente. No padrão Sempre com excelência. amor, com muito zelo, né? Meu pai, ele, com 2 anos de idade, a minha avó Rosa levou ele para Jesus e desde então ele nunca saiu da presença de Deus e quesito igreja, ele sempre nos ensinou a Sim. oferecer o melhor, Sim. o nosso tempo, Fazer a com nossa excelência, vontade, né? com excelência. Se dá para ter o melhor som, vai ser o Vai melhor ser. som. Se vai ter a melhor iluminação. Pensa no homem de fé. O melhor microfone Eu sei. o melhor microfone. É para almas, é para glória de Deus. Exatamente. O melhor. Ele tem E Glória esse a Deus. padrão ele tem uma visão de reino, né? Tem. Ele muito fala grande. O retorno que o Muito reino traz grande. almas Muito fazendo grande. investimento assim. Glória a Deus. Exatamente. E aí foi passando, só que aí teve o período que eu entrei na faculdade, né? E como todo aborrecente jovem, eu não quis mais me relacionar Conte-me mais desse período. Esse período que me importa. Tô brincando. com ministério. Eu comecei aquela rebeldia Aquela fase, de não né? entender, aquela fase de não entender e como era igreja. Nossa vida sempre foi muito igreja. E eu vi os meus pais, como a gente acabou de falar, se doando muito. E aí eu comecei a me revoltar, falar, eles não ligam pra mim, é só a igreja, e esse povo da igreja, eu chegava na igreja, porque você é filha do pastor, porque você é filha do pastor. E eu não tinha maturidade, eu achava que aquela cobrança era desnecessária, eu falava, eu sou a filha do pastor, mas eu não sou pastora, né? E aí quando eu entrei na faculdade de Direito, meu alvo era nunca ser pastora mesmo. Eu Olha isso. fui fazer estágio no fórum. Eu fiz estágio quase minha faculdade inteira, trabalhando com juízes. Trabalhei em várias de execução criminal, juiz criminal, juiz civil, família. E meu desejo era prestar o concurso para juíza E seguir carreira. Tanto é que foi realmente uma guerra muito grande que, graças a Deus, Jesus venceu. Porque dentro de mim, o meu desejo era me formar, passar em um concurso e ir embora até de Bauru. Só que, graças a Deus, quando Deus, ele escolhe mesmo, né? Quando é separada. Ele interfere, sim. Desde o ventre. Inclusive, pastor, voltando nessa pergunta mesmo, bem desse contexto aí, como que é ser cristão dentro de uma faculdade a qual, eu tô falando assim, que a senhora vai Sim. impactar uma geração hoje, Sim. que a maioria da juventude, pastor, É. estão se preparando, hoje já estão dentro de uma faculdade e sofrem muitos ataques
de idealizações, entendeu? Nossa, de ideais, sim, entendeu? Tudo assim. exato. Como que é se posicionar? É um conflito muito grande, principalmente no direito, né? Dependendo da convicção do professor, ele vai ser tendencioso, ele vai começar a aplicar a visão dele. Realmente, se você... Por isso que a gente fala, né? Que a educação dentro de casa, ela é extremamente importante. Os pais, eles têm que aplicar os princípios, principalmente um pai e uma mãe cristã, que graças a Deus o meu pai e a minha mãe fez isso comigo, porque mesmo no período que eu tentei me desviar, os princípios que eles tinham impregnado dentro de mim sempre gritaram. Olha isso. Sempre gritaram. Eu sempre sabia que eu estava no lugar errado, com pessoas erradas, e que eu não nasci para aquilo ali. Só que eu tentava, só que dentro de mim gritava os princípios. O confronto era Confronto. iminente. E aí você vai para uma faculdade e o professor, ele vai ser tendencioso, ele vai aplicar a ideologia dele. Ele pode estar ensinando a matéria, mas sutilmente ou hoje descaradamente. Ele vai aplicar a convicção dele. Entendi. Né? De família, do que é família, do que é sociedade, do que é respeito a autoridades ou não, enfim, né? E se você não tiver os seus princípios cravados, se realmente... Por que a Bíblia diz, né? Ensina o caminho que a criança deve andar, porque a hora que ela for grande, se alguém quiser implantar algo dentro dela, não vai entrar. Perfeito, isso aí. Vai ter o choque, vai ter a guerra. Por quê? Porque dentro dela, desde pequena, foi semeado Exatamente. os princípios, né? Então, por que hoje realmente essa juventude tem muita dificuldade de escolher Deus? De estar dentro de uma faculdade e escolher realmente, e Deus ir lá e tocar e falar, não é seu lugar aqui, não é seu lugar na droga, não é seu lugar nessas rodas, não é... E por que ela tem dificuldade de ouvir? Porque dentro de casa, ela não recebeu o princípio que ela necessitava. Não foi bem estruturada. Não foi bem estruturada. Então, há uma dificuldade. Mas... a gente não tem que parar, a gente tem que ir para cima. Como igreja hoje, como jovens cristãos, nós temos que, né, dizer que Deus, ele ainda pode fazer, independente se a pessoa não recebeu dentro de casa, se ela não recebeu no berço, se ela não recebeu os princípios, né? Mas eu digo que para mim foi fundamental ter recebido esses princípios, porque por mais que eu tentei fugir, e eu lembro que eu estava no último ano de faculdade e teve uma convenção da igreja, do Evangelho Quadrangular. E eu fui com a minha mãe, meu pai estava coordenando. E eu sentei assim e eu vi aquele mar de pastores. Tinha mais de 12 mil pastores. Meu Deus. Na convenção? Na convenção. Nossa. Mais de 12 mil pastores. E o meu coração começou a queimar. E eu comecei a chorar e apertar a mão da minha mãe. E ela, o que foi, filha? Pra você ministrar? Não. Eu estava terminando a faculdade, mas eu fui lá. Aí eu falei, mãe, eu não sei, eu acho que eu quero ser pastora. Olha isso. E aí ela olhou e deu um sorriso, porque ela e meu pai oravam muito por isso, né? Só que eles nunca me forçaram, nunca. Mas eles oravam muito por isso. Olha isso. E eu falei, ai, mãe, eu quero ser pastora. Eu quero fazer o ITQ. Me ajuda. Ela, não, voltando, você já vai fazer ITQ. Aí eu lembro que eu estava concluindo direito, entrei no ITQ, apresentei meu TCC na faculdade, só que eu já estava mergulhada já. Eita, glória. Já estava mergulhada no ITQ, tinha passado no encontro com Deus, então no encontro com Deus reafirmou ainda mais. Ali nasceu filhos da honra. Lá ali nasceu os filhos da honra. Depois que a gente passou, disso, né? Não tem como não falar disso. Filhos da honra. Filhos da honra. Segue esse pensamento. Como nasceu? Que ministério lindo. Eu passei no encontro com Deus, na época o pastor Rick estava coordenando esse trabalho de encontro com Deus. Visão MDA. E aí, quando eu passei no encontro, realmente Deus transformou minha vida. Foi realmente um encontro que eu tive com Deus.
Eu lembro que na cirurgia, dentro do meu coração, que ele tirou todo aquele lodo de revolta, de incompreensão, de amargura, né? Eu comecei a olhar os meus irmãos em Cristo, não olhar como que se eles estivessem me cobrando e tudo mais, mas sim, eles estavam me cobrando algo que Deus esperava que eu fosse. Se posicionasse, né? A posição, mas quando Deus abre, você começa realmente, né, sua mente, sua visão. E aí eu saí do encontro com Deus, e aí a primeira coisa que eu falei pro meu pai foi que eu queria abrir uma célula na minha casa, para ganhar todos os meus amigos que estavam desviados comigo. Olha isso. E eu lembro que eu abri uma célula na minha casa, na garagem da minha casa. E aí eu comecei a chamar eles. Aí eles falavam, mas eu vou na balada, que não sei o que. Eu falava, tá bom, mas vem aqui primeiro. Aí eles iam. Eles começaram a ir, até que eles começavam a ficar lá e não ia pra balada. E eles iam até prontos pra balada, só que Deus começava a pegar eles na célula e eles queriam ficar lá. E começou com 3, depois foi pra 10, depois foi pra 20, depois foi pra 30, depois foi pra 40, 50. Quando nós estávamos com 80 pessoas, aí meu pai falou, isso não é mais uma célula, minha filha. Isso daí não é mais. É uma célula. É uma congregação. É uma congregação. Aí ele falava, filha, Deus tem um chamado. Aí eu falava, não, eu quero só ser. Então, se o senhor quiser me colocar, eu quero ser líder dos jovens. Da igreja local. Exatamente. Aí ele falou, não, filha, você vai ser agora coordenadora dos jovens, junto com o pastor Rick. Olha isso. Eu falei, meu Deus. A primeira missão é vocês fazerem um retiro. E o retiro era algo que estava desacreditado. Nossa. Porque os últimos três antes, né? Só pela glória. Foi. E era algo espiritual que depois Deus deu direcionamento para o meu pai. E ele trouxe o filho da pastora Fidelcina lá no altar. Quando meu pai começou a administrar o recanto, ele fez lá uma reconciliação, uma reatação no mundo espiritual, né? Sim. Era coisas que era necessário. E depois dali, a gente estava na superintendência, e o pastor Rick, e orando, pedindo a Deus, meu Deus, qual vai ser o tema? Qual vai ser o tema? E tá lá. E ele falava um nome, eu falava um nome, ele falava... Aí foi Filhos da Honra. Filhos da Honra. Aí eu falei, esse nome. Filhos da Honra. É esse aí. É esse. Olha só. Aí ele falou, então é esse nome, então. Então vamos pra cima. Aí começamos a conversar com cada pastor. Pastor, quantos jovens o senhor tem e tal? Vai ser diferente, estamos fazendo organizado e tudo mais. E foi algo extraordinário mesmo de Deus. Ali Deus desatou. O primeiro Filhos da Honra foi como se fosse um encontrão com Deus, né? Meu Deus. E muitos jovens, adolescentes. Noção, cara, no primeiro que a gente fala na parte que você chama para conversão, né? Aceitar Jesus. 50%. Foi. Olha isso. 50 para mais, a né? chama ardeu no coração. Ardeu. Não, pessoal, ardeu no coração de todo mundo. Olha isso. Foi reativando, assim, Foi. Pra você ver que Deus pegou a visão do momento, né, espiritual dela, da decisão. Sim. Colocou ela posicionamento. Sabe colocar Olha no isso. lugar certo, pastor? Posicionamento. Começou a reativar vários líderes. Vários. Olha isso. Ela começou os setores, lembra? Sim, os setoriais. Você que está reativado e foi nascendo vários ministérios. Meu assim, foi Deus. reativando, cara. Foi incrível. Olha mesmo. isso. Dentro de uma visão. Dentro dessa visão dos Filhos da Honra. Exatamente. Não é à toa que hoje a gente vai, às vezes, no drive-thru lá do Burger King, McDonald's, né? Porque aconteceu com a gente uma vez, né? Sim. Aí tinha um rapaz lá e aí... amor, ele foi do Filho da Honra. Eu falei, o quê? Sim. Aí ela, amor... tudo bom? Tudo bem. Ele falou, você é filho da honra? Aí ele falou, eu sou. Aí eu falei pra ele, viu, você é filho da honra. Marcou, Aí ele falou, eu sou. Cara, marcou um tempo, marcou uma geração, mas marcou a cidade. Sim. Até se não me engano, teve entrevista do jornal Olha no isso. Retiro como referência de jovens. Com certeza. E assim, era crescimento, você não tem noção. E você que está assistindo aí, ó, fique ligadinhos, seu filho, sua filha, tudo que tiver. Adolescente, jovem. Logo, welcome back. Filhos da Honra. Amém. A glória da segunda casa.
Amém. é melhor em que a nome da de primeira. Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Alquebec é filhos da honra? É, vai voltar, vai voltar. E esse cara sabe reativar, hein? Amém. Ele tem visão de reativar Glória a Deus. ministérios. Exatamente. Você Pra que tá graça. com o ministério dormindo aí, ó, conversa com o Thiago. Ele tem uma Aleluia. unção de reativar Aleluia. ministérios. A graça de Aleluia. Deus nos alcançou. E alcança você Amém. também. Glória a Deus. E foi. E aí nós fizemos o primeiro retiro e Deus fez ali. Nossa. Eu vejo assim que Deus limpou, lavou, remiu e botou fogo. Meu Virou Deus. labareda de fogo. Eita Todos glória. eles que passaram foram impactados. Não teve uma pessoa que passou no primeiro que falou. Aí, o que a gente sempre ministrava. Agora você vai chegar na sua igreja, você vai pegar na mão do seu pastor, você vai ajudar o seu pastor, você vai fazer visita com o seu pastor, você vai Olha expulsar isso. demônio com o seu pastor, porque o que você recebeu aqui, você vai ministrar lá agora na sua igreja, Meu local, lá no Deus. seu bairro. Você vai abastecer. Meu Deus. Vocês têm que sair daqui e ir pro ITQ. Fazer ITQ. E era assim, era a palavra de ordem e eles animados e muitos saíram, foram pro ITQ, muitos se transformaram, graças para a glória de Deus, em pastores, em líderes. Eita glória. E aí veio os regionais, aí a gente fazia os regionais. Meu Deus. E era uma agenda assim, o que eu falava? Porque até o período que eu estive fora de casa, eu falo que foi uma bagagem que Deus me deu. Porque por que o jovem ele se interessa no mundo? Porque o mundo dá atividade para ele fazer. É, Então dá de segunda a segunda. exato. E eu falava assim, gente, a gente tem que proporcionar para nossa juventude atividade. Não tem que fazer um negócio de esperar 10 anos para fazer outro negócio. Exatamente. Tem que ter constância. É. E tem que ter atividade. Então, a gente saía do retiro, era setorial. Retiro, pós-retiro. Pós-retiro, setorial. Setorial, regional. Olha isso. Depois, vigília. Aí depois regional. Meu Deus. Aí pré-retiro, aí retiro. Eita, Pós-retiro e A era o agenda- ano A inteiro. agenda era o ano todo. Era o E ano assim, inteiro. e não era encontro de... Encontro com Deus. E não era, tipo assim, encontro que a gente falou assim, não era reunião de 100, 200. Era de Milhares. Era milhares. Milhares. Os regionais eram milhares. Uhum. Olha milhares. isso. Sim, Porque- foi um tempo... Foi uma unção que Deus derramou. Sim. Vitória Régia. Vitória Régia, Olha com isso. certeza. Nós fizemos a festa da frutificação. Exatamente. Porque, graças a Deus, Reuniu que 1.000 pessoas ali, mais ou menos? Ali foi no Vitória mais. Régia, Vitória mais de 5 mil pessoas. Ali foi mais. 5 Ali mil foi. pessoas. Foi. Sem trazer ninguém famoso. Meu Deus. Só com a unção de Deus, meio que Só a a graça. igreja. A unção atrai. É. Só a igreja. Nós tava O bastante povo batia tinha nessa prazer de estar com o povo. Glória a Deus. Entendeu? A igreja tinha prazer de estar com todos. Meu Todos Deus. tinham alegria de estar juntos. A Oh, igreja glória. do IEQ Bauru, do IEQ Vila, do IEQ Tanga, do IEQ... A gente todo era mundo. unidos. Exato. Unidos. Exatamente. Por um só E propósito. festa das águas, e sou discípulo, sou discipulador. E glória a Deus, porque Oh, com eu tenho certeza. certeza que os frutos estão permanecendo. Hoje nossos frutos abastecem outros ministérios, ministérios de louvores, líderes de células de outros ministérios. E são pessoas que são filhos da honra, que nasceram na festa da Eita frutificação. glória. Entendeu? E eu glorifico ao Senhor por isso. Glória a Deus. Porque o abastecimento do campo, né? A Bíblia diz, a seara é grande, poucos são ceifeiros. E Deus levantou um povo muito para abastecer a nossa cidade. Sim. E para abastecer também fora da nossa cidade. Hoje nós temos filhos da honra, pastores em outros estados, Olha isso. né? E temos em outros países. Eita. E eu agradeço a Deus, porque tudo é Deus, tudo é o Espírito Santo, toda a honra, toda a glória é ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi uma visão que nasceu no coração dele. E a gente foi crescendo realmente, né? Depois Deus me deu a oportunidade de levar os filhos da honra para fora. Nós levamos para o Rio Grande do Sul, tivemos um congresso estadual lá, para o Rio de Janeiro, para Rondônia, Sumaré, Olha isso. no É um congresso estadual. nacional, nacional? era o É nacional. perdão. Meu Eu Deus. E Deus, ele continua. Eu falo que ele continua. Nós, para a glória de Deus, é o que eu falo. A Bíblia diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, né? O próprio Jesus dizendo: mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e des frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então, mais difícil do que dar fruto é o seu fruto permanecer. É. Mas quando a gente vê os frutos permanecendo, Meu Deus.
Né? Hoje nós temos pastores na nossa região que nasceram nos Filhos da Honra, que estão cuidando de igrejas, que estão cuidando de almas. E eu tenho certeza que a visão não morreu. Hoje nós temos o pastor Kaique, que está em Ribeirão, meu filho na fé, praticamente. Eita, glória. E ele está já ganhando muitas almas. Já tem pessoas para fora, na calçada já, na igreja que ele começou, que não Olha tinha só. ninguém. Olha isso. Porque essa visão é uma visão. Ele tem uma unção da multiplicação. Sim. Dentro da visão. Exato. Foi bem, eu lembro, né? É. Menininho de tudo. Menino. Hoje um homem de Deus, E cara. Deus escolheu. Deus escolheu cada um. O Anderson também. Deus deu, dentro dos Filhos da Honra, Deus deu a visão para ele do Raridade. Verdade. Sou Raridade. Várias outras visões foram nascendo dessa visão. Exatamente. Uma visão que é mãe, que gerou, que gera, Sim. dentro da nossa mãe quadrangular. Uma igreja maravilhosa, que eu amo, que eu defendo, os nossos líderes, que cuidam, que zelam, que prezam por excelência, né? Nós vemos hoje os congressos estaduais de mulheres, com milhares de mulheres, de jovens com milhares de jovens. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem a unção de milhares. Ela tem a unção de gerar milhares. E é uma honra fazer parte dessa igreja. Não é à toa que fala, né? Igreja Quadrangular, nasceu para amar. Nasceu para amar. É maravilhoso. Isso aí eu Você também já tá para- apaixonado já, né? É, Foi nasceu amor. Essa nasceu igreja na vai- quadrangular. Posso Essa ser igreja faz sincero? isso. Posso ser sincero? Nasceu na Posso? quadrangular. Pra mim, a quadrangular foi amor à primeira vista e continua sendo. Amém. É um fruto que Deus me deu e eu continuo cuidando dele. Glória a Deus. Porque que esse fruto ele permaneça pro resto de minha vida. Porque Amém. é tão maravilhoso você estar numa igreja que cuida de você ao mesmo tempo, está ali te ensinando, te instruindo, E dá está te dando oportunidade para você crescer. Igreja baseada Liberdade na para palavra. trabalhar. E nasceu- Exatamente. É uma igreja baseada na palavra. Exatamente. Porque esse lema de Jesus salva, cura, batiza, em breve Eita, voltará, glória. é pilar do É, evangelho. Exato. Hoje nossa Cara. igreja está em mais de 146 países, né? Não podia deixar de mandar um abraço, um beijo pra querida Aimee Sample McPherson. Sample McPherson. Sample McPherson. Olha que nome bonito. Aimee Sample McPherson. Tá mandando uma... Eita glória. Aleluia. Se não lá fosse na- ela, não estaria lá na quadrangular. glória, lá, gente. A glória, né, Varão? Que É Deus verdade. abençoe. Está na glória hoje. na glória. Deus cuide. Mas Isso se aí. eu tô querendo dizer que não fosse por ela, nós quadrangular não existia. pô. Através dela, isso Através aí. dela. Jesus, Alguém que perfeito. não rejeitou o chamado, O chamado de de Deus. Deus. Pastor, um monte de gente mandando oi pra senhora aí, ó. Eita glória, Pastor manda um. Celso, pastora Eva, Que Deus a Ana, a Bia. abençoe. Eita A Ana e glória. a Bia mesma, né? Aí, ó. Glória a O Deus. pessoal falou, Filhos da Honra tem que voltar. O Kleber, a Jane, a Sueli. Que Eita bênção. Deus É, abençoe não. vocês. Top. Aleluia. Deus abençoe, Kleber. O Kleber? O Kleber. Olha Ih, isso. o Kleber, o Kleber. Oliveira. O Kleber é filho da honra, o Kleber é raridade, o Kleber é uma isso aí. bênção. Eita Uma glória. bênção. Um abraço, Kleber. Pastora, nós estamos, acho que nem no começo ainda, né? É isso aí. Eita, glória, você achou que ia falar no final, né? É. Pegadinhas no meio. Mas não é, você disse pra nós, é muito bacana saber, né? Apesar de tudo, é minha pastora também, né? Além de ser minha esposa. Então, eu acredito que saber, né? Óbvio que eu sei um pouco, né? Ela sempre vem me contando as coisas. Eu posso pedir uma parte? Fica à vontade. Prendi isso na câmera, né? Uma parte. Aperta o botão aí. Excelência. Inclusive, nós queremos saber disso. A tá? gente gosta. Eu amo tanto ganhar almas. E falo de novo, a bagagem que eu tive. Quando eu estive perdida, por isso que eu entendo o perdido. Pessoas que estão perdidas e como nós devemos ir atrás dela. Que Jesus veio atrás de nós. E eu agradeço a Deus porque esse amor de ganhar almas, ele sempre foi muito quente, aquecido no meu coração. E eu tenho o prazer de dizer que eu ganhei o meu marido para Jesus. Glória a Que eu Deus. ganhei essa bênção pra Jesus. Eu não sabia que ele ia ser tão bênção assim, né? Rápido. Né? Exato, que Deus ativou ele assim. Gente, não fala Mas de mim eu muito não, que eu fico agradeço, constrangido. eu agradeço. Cara, Eu lembro que foi uma interrogação. Mas, pastora, o marido da pastora, eu falei. Mas quando eu falei com Deus, Deus falou, ele que eu escolhi.
Só vai. Mas filha. antes, você recebeu uma profecia antes, né? Recebi. Um ano antes, Um né? ano antes. Conta aí, gente. Da pastora, Conta aí como é da que foi essa pastora profecia. Soninha. É isso Como é que aí. foi? Ela falou, quando chegar, vai ser tão rápido, Ela descreveu pra você, não que descreveu? você não vai lembrar de todo esse tempo que você fica chorando, querendo alguém na sua vida. E foi. Deus escolheu e Deus desenhou para ela foi no monte. E quando eu conheci o Tiago e Deus foi realmente acelerando e impulsionando nossos corações para nós casarmos e construirmos a nossa família, hoje que temos a nossa linda Esther. Quando ela viu ele, eu chamei ela para ir em casa e eu falei, Soninho, eu quero te apresentar, né? Porque eu falei,